Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast aqui do Pod Praça. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Duda. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma simulação que a gente fez de um engenho de açúcar no Minecraft. E também nós vamos trazer algumas curiosidades sobre esse assunto. No final do vídeo. Eu começo. Pode ser? Esse primeiro é a moenda, que é o local para moer planta e extrair o caldo. Já tomou caldo de cana, sabe? Nunca tomei. Tem gosto de açúcar. A moenda funcionava movida por tração animal, água, do moinho ou a força humana dos próprios escravizados. Logo em seguida a gente passa pela capela aí no nosso vídeo. E a construção é feita para celebrar os ritos religiosos dos habitantes do engenho, sobretudo os portugueses. Ali ocorriam as missas e as principais manifestações católicas, como os batizados, casamentos e as novenas, além de outras coisas. Vale lembrar também que os escravizados, muitas vezes eles eram obrigados a participar dos cultos, participar das missas, das novenas. E até porque essa não era a religião deles quando eles vieram para cá da África, mas eles eram obrigados por causa dos portugueses. Agora tem a Casa Grande. Ela representava o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde habitava o proprietário da terra e sua família. Apesar do nome imponente, nem toda a Casa Grande era grande. A senzala que a gente está vendo agora era o local onde os escravos viviam nos engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil. As senzalas eram construídas de acordo com a realidade que eles moravam. Tipo, tinha alguns engenhos mais ricos que acabavam sendo maior a senzala, mas normalmente elas eram bem pequenas. E na maioria das vezes elas eram feitas com barro e com telhados de palha. As senzalas também eram divididas em cubículos e não tinham banheiro e nem cozinha. E algumas senzalas ficavam muito próximas da casa e outras mais distantes. Tem algumas que ficavam até embaixo da casa, que nos dias muito frios, os escravos tudo iam lá pra baixo e, acabava aquecendo a casa e fazendo uma calefação. É uma coisa muito bizarra de se pensar, né? Sim. Que o aquecimento da tua casa era porque tinha um monte de escravos lá embaixo. E nossa, eles deviam estar morrendo torrados. Exatamente. Logo em seguida tem a Casa das Fornalhas, que é uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos que aqueciam o produto e o transformavam em melaço de cana. E também a gente tem a Casa das Caldeiras, que é um espaço utilizado para ferver o caldo da cana-de-açúcar e resultando num líquido espesso, que eram então fervidos em tachos de cobre. Depois tem a Roça dos Escravos, que é uma plantação de subsistência em que eram cultivadas frutas, verduras e legumes destinados à alimentação dos moradores do engenho. E a gente também tinha o curral, que abrigava os animais usados no engenho, ou seja, para o transporte ou até nas moendas de tração de animal e para alimentar os que moravam lá no engenho com a carne. Agora a parte mais importante, o canavial, que era onde a cana-de-açúcar era cultivada. E também a gente tinha a Casa de Purgar. Pelo nome a gente acha que deve ser um local para purgatório. Um purgatório, assim, para os escravos. Mas não, era um local onde ficavam as formas com o caldo, né? Ficavam as formas com o caldo cristalizado, chamados de pão de açúcar. E após 6 a 8 dias eram retirados dos moldes, refinados e prontos para serem comercializados. Tem uma curiosidade que eu acho legal, até por causa desse nome Pão de Açúcar, porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, a gente foi lá naquele monte do Pão de Açúcar. E o formato do Pão de Açúcar que forma é bem parecido com aqueles montes. E daí por isso que ficou conhecido aqueles montes como Pão de Açúcar. Eu acho que é uma coisa bem legal muito assim de se pensar. Sim. Uhum. Esse foi o vídeo. Essa parte do vídeo da gente mostrando como que era o engenho em si. Isso. E a gente ainda traz mais algumas curiosidades sobre, que no caso, que existiam 3 tipos de engenho, né? Sim. Um mais antigo, que era movido a água, e outro que viria a ser chamado de trapiche, que era movido a força humana e animal. Os antigos engenhos banguês precedem a usinação da produção de açúcar
em sua última fase, que eram movidos a vapor. E os primeiros engenhos foram construídos na recém-fundada Vila de São Vicente, a primeira do país, por Martim Afonso em 1540. Um deles, o de São José, foi vendido ao Flamengo Erasmus, sua família, uma das maiores comerciantes da Europa, que levou o negócio ao seu apogeu no final daquele século. Sabe como é que foi criado o açúcar? Como? Na Índia, no século V aproximadamente. Foi lá que se desenvolveu a técnica de solidificar o caldo extraído da cana-de-açúcar e transformá-lo em cristais granulados. Um dos primeiros nomes que a novidade recebeu foi Sarkara, que significa em sânscrito, areia grossa. Bom, é muito interessante a gente pensar dessa maneira, de como que surgiu como que se desenvolveu o processo do açúcar aqui no Brasil. Até porque ficou por bastante tempo o açúcar como um dos produtos mais... Foi a primeira produção industrial do Brasil. Sim, tipo, é uma coisa que durou bastante tempo, né? Hoje em dia é importante também, mas de resto era isso o nosso podcast. Eu agradeço a vocês que nos assistiram e é isso. Tchau! Tchau!